faz? O que você está fazendo com o carro da minha mãe? Sob a fachada reluzente da Era de Ouro de Hollywood, prosperava um mundo sombrio de ambição e rivalidade. Enquanto os estúdios criavam suas imagens como garotas dos sonhos, muitas atrizes navegavam por um cenário impiedoso de manipulação dos estúdios, rivalidades tóxicas e escrutínio implacável da mídia. Suas reputações maléficas sussurravam histórias de traições, comportamentos de diva e batalhas nos bastidores. Vamos levantar o pano sobre suas histórias, onde a ambição, o desespero e a busca pela fama forjaram reputações que perduram tão infamemente quanto seus filmes. Norma Shearer. Quando você pensa nos anos 1930, pode imaginar o brilho do icônico leão da MGM rugindo antes de cada filme, a elegante cinematografia em preto e branco e as glamorosas protagonistas vestindo vestidos cortados no viés. Uma dessas estrelas foi Norma Shearer, frequentemente elogiada por sua presença refinada e quase régia na tela. Ainda por trás da iluminação suave e do cabelo perfeitamente penteado, estava uma mulher que alguns acreditavam ter abusado descaradamente de sua posição como esposa do chefe de produção da MGM, Irving Thalberg, para obter o que quisesse. Thalberg, famoso por ser apelidado de O Menino Prodígio, era possivelmente o homem mais poderoso na MGM. E adivinha só? Ele era casado com Norma Shearer, e isso lhe dava uma linha direta invejável ao topo, causando mais do que alguns concorrentes a ferverem de ciúmes. Um exemplo destacado, Joan Crawford. Ambas competiam por papéis de alto nível, mas, segundo histórias que circulavam em Hollywood, se Joan demonstrasse interesse em um papel, Norma teria prioridade. O resultado? Momentos de amargura que fervilharam por anos. Disse que Crawford uma vez comentou: "Como posso competir com Norma? Ela dorme com o chefe." Para alguns, era uma marca de um sobrevivente determinado em uma indústria implacável. Para outros, parecia ser uma sabotagem manipuladora e carregada de direitos. Curiosamente, à medida que a década de 1930 dava lugar a uma nova era, a vantagem de Norma começou a diminuir, especialmente após a morte prematura de Irving Thalberg. E à medida que sua estrela desvanecia, as histórias de suas supostas jogadas de poder nos bastidores permaneciam. Mae West. Passeando pelo passado de Hollywood, não se pode ignorar as tiradas de Mae West. Ela era totalmente um gênio cômico com seus trocadilhos carregados de insinuações sexuais, mas se perguntasse a alguns de seus colegas, eles diriam que fora do palco ela era tão egocêntrica quanto atrevida. A frase "tudo sobre Mae" pode ser mais adequada do que se imagina. A persona inteira de Mae West girava em torno de uma sexualidade audaciosa, uma característica que levantava sobrancelhas entre os críticos conservadores. Mas enquanto os fãs a adoravam por essa honestidade crua, havia um outro lado. As pessoas que trabalhavam com ela, ou a entrevistavam muitas vezes, saíam se sentindo ofuscadas ou até mesmo menosprezadas. Nas entrevistas, Mae tinha o hábito de redirecionar todas as perguntas de volta para a sua própria lenda. Os co-estrelas raramente podiam ultrapassar aquele espírito rápido e ofuscá-la. Se não era sobre Mae, não valia a pena discutir. Depois há a maneira como ela exercia total controle no set. Desde escolher seu figurino até reescrever falas que não obtinham a reação desejada, Mae mantinha diretores e colegas atores alerta. Alguns a admiravam por isso, chamando-a de uma mente cômica brilhante que se recusava a ser rotulada pelos sistemas patriarcais. Mas outros a rotulavam de tirânica. O que intensifica a má reputação de Mae entre alguns é que ela ostentava seu egocentrismo sem pedir desculpas. Ela se orgulhava de se colocar em primeiro lugar em todas as decisões. Em uma indústria conhecida por consumir e descartar jovens estrelas, essa habilidade de sobrevivência lhe serviu bem. Marilyn Monroe. O nome por si só evoca uma imagem de vulnerabilidade ofegante, um sorriso radiante e diamantes reluzindo em fotos em preto e branco. A maior bomba de Hollywood, Marilyn Monroe, era adorada por milhões. E, no entanto, por trás dessa persona icônica, havia histórias de uma mulher que podia ser manipuladora, egocêntrica e incrivelmente difícil de trabalhar. Diretores como Billy Wilder reclamaram publicamente sobre o pesadelo que era dirigir Monroe. Ela estava cronicamente atrasada, às vezes por horas, deixando sets inteiros em desordem. Mesmo quando chegava, Monroe muitas vezes estava despreparada, esquecendo falas ou exigindo infinitas tomadas. Alguns colegas de elenco eram compreensivos. Afinal, ela sofria de ansiedade debilitante, enquanto outros viam um lado astuto em seu atraso. Rumores sussurrados afirmavam que ela usava sua demora e imprevisibilidade para manipular o ambiente, garantindo que todos girassem em torno. Seus relacionamentos pessoais também eram repletos de histórias de manipulações. Ela entrou.
casamentos e casos de alto perfil. Pense em Joe DiMaggio, Arthur Miller, os supostos envolvimentos com os Kennedy que alguns confidenciais alegavam ser tanto sobre gerenciamento de imagem quanto sobre amor genuíno. Ela ansiava por adoração, e se não fosse o centro das atenções, encontrava maneiras de trazer os holofotes de volta para si mesma, muitas vezes empregando uma fachada bem elaborada de inocência e fragilidade. Mas isso era verdadeiramente mal? Ou um mecanismo de sobrevivência? Depende de quem você pergunta. Lana Turner. Quando as colunas de fofocas rotularam Lana Turner como a rainha suprema do glamour de Hollywood, não estavam totalmente erradas. Ela possuía a beleza de cair o queixo, o cabelo platinado característico e um estilo de vida que garantia manchetes. Mas por trás daquele poder estelar cintilante, havia uma vida pessoal cheia de prioridades questionáveis, especialmente em relação à maternidade. Os escapades românticos de Lana eram matéria de manchete. 8 casamentos com 7 homens diferentes, cada casamento mais dramático que o anterior. Fora das telas, sua vida parecia uma novela, repleta de escândalos e desgostos. Mas a verdadeira tragédia frequentemente destacada em sussurros era sua relação com a filha, Cheryl Crane. A sede incessante de Lana por adoração e segurança nos homens ofuscou o vínculo maternal, deixando Cheryl se sentindo como um adereço na vida teatral de sua mãe. O ápice desse colapso no relacionamento veio com o infame incidente de Johnny Stompanato em 1958. Stompanato, um conhecido executor da máfia, era abusivo. Uma noite, Cheryl, de 14 anos, em uma ação desesperada para proteger Lana, esfaqueou Stompanato até a morte. Mesmo depois disso, alguns dizem que Lana nunca realmente recalibrou suas prioridades. Carreira e satisfação pessoal muitas vezes ocupavam o centro das atenções, com responsabilidades maternas relegadas às margens. Gloria Swanson. Quando se fala sobre as grandes figuras da era do cinema mudo, o nome de Gloria Swanson certamente aparece. Ela não era apenas uma atriz. Ela era um fenômeno. Trajes extravagantes, romances escandalosos e um estilo de vida extravagante que dava o que falar. Mas essa imagem maior que a vida andava de mãos dadas com uma astúcia nos bastidores que incomodou muita gente. Swanson ansiava por controle sobre todos os aspectos de seus papéis. Ela era notória por entrar em conflito com diretores e produtores, se sentisse que não estavam atendendo aos seus padrões exatos. Às vezes, essa insistência funcionava a seu favor. Ela entregou performances icônicas em clássicos do cinema mudo e até mesmo em filmes falados como Sunset Boulevard. Outras vezes, isso a tornava persona não grata nos escritórios de produção. Embora seu perfeccionismo pudesse levar à magia cinematográfica, também criava uma atmosfera de medo. Criticar Gloria Swanson no set era uma maneira certa de assinar seu próprio bilhete de demissão. Ou assim dizia o boato. Vai. O auge final de sua carreira veio com aquela representação meta de uma estrela do cinema mudo decadente em Crepúsculo dos Deuses, que tão estranhamente espelhava a sua própria. Será que ela era tão manipuladora fora das telas quanto diziam os rumores? Talvez. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead pode ser apenas o espírito mais selvagem em um panteão de personalidades formidáveis. Ela não era de sutilezas, isso é certo. Com sua voz rouca, atitude despreocupada e façanhas flamboyantes, ela se tornou uma lenda tanto dentro como fora das telas e do palco. No entanto, é justamente essa ousadia que levou almas mais delicadas a rotulá-la como uma diabinha egoísta e mesquinha. As festas de Bankhead eram infames. Ela se entregava muito ao álcool, substâncias recreativas e a uma interminável parada de amantes, tanto homens quanto mulheres. Mas não era apenas sobre festa por fazer festa. Tallulah prosperava ao desafiar limites, deixar as pessoas desconfortáveis e soltar tiradas afiadas que podiam destruir até mesmo um amigo próximo em segundos. Ela se destacava em cutucar as inseguranças das pessoas, às vezes só por diversão. Mas era um feedback honesto, ou Bankhead obtinha um prazer cruel em diminuir os outros? Os observadores permanecem divididos. Curiosamente, parte de seu comportamento combativo pode ter origem em inseguranças profundamente enraizadas, como é frequente em personalidades grandiosas. Mas sua sagacidade feroz e extravagância imparável ofuscaram qualquer empatia que pudesse existir abaixo da superfície. Barbara Stanwyck. Nenhuma atriz conseguia lançar olhares fulminantes como Barbara Stanwyck, e isso é apenas parcialmente uma referência aos seus papéis na tela. Fora das telas, ela era conhecida por um comportamento frio e por ser extremamente protetora do seu espaço. Alguns colegas de elenco até achavam que ela era quase sem coração, principalmente quando se tratava de romper laços pessoais ou remover obstáculos em seu caminho.
O passado de Stan Wyke não foi fácil. Ela cresceu em meio a dificuldades, perdendo os pais ainda jovem e passando por várias famílias adotivas. Talvez essa luta a tenha endurecido, mas em Hollywood, ela ganhou a reputação de descartar rapidamente qualquer pessoa que considerasse inútil. Circulavam rumores de que ela não hesitava em demitir um funcionário ou abandonar um amigo no momento em que se sentia traída ou incomodada. Alguns explicavam isso como uma tática de sobrevivência em uma indústria dominada por homens. Outros acreditavam que ela era simplesmente implacável. Ela mantinha sua vida pessoal mais fechada que Fort Knox. Colegas de elenco a descreviam como educada, mas distante, raramente participando de conversas triviais no set. Enquanto alguns admiravam seu profissionalismo, ela quase nunca estava atrasada ou despreparada. Outros achavam sua indiferença chocante. Relacionamentos fora das telas? Ela teve alguns casamentos conturbados, incluindo um com o ator Frank Fay, que, segundo muitos relatos, foi tóxico de ambos os lados. O resultado é uma atriz amplamente respeitada por seu talento, mas muitas vezes vista com desconfiança por sua abordagem fria e aparentemente sem sentimento. Era frieza ou apenas eficiência profissional? Bette Davis. Pergunte a qualquer pessoa para nomear uma atriz da era dourada de Hollywood que personificava a ferocidade, e você inevitavelmente ouvirá Bette Davis. Ela dominava a tela com olhos penetrantes, uma voz staccato e uma intensidade inigualável por seus pares. Mas por trás das câmeras, Davis não era fácil de lidar. De fato, dizia-se que ela era cruel quando se tratava de preservar seu status no topo. Sua lendária rivalidade com Joan Crawford é uma das maiores de Hollywood, culminando na brilhante e distorcida obra O que Terá Acontecido a Baby Jane. Essa produção em si foi um campo de batalha de sabotagem e guerra psicológica. Alguns dizem que Davis instalou uma máquina de Coca-Cola no set para provocar Crawford, que era patrocinada pela Pepsi. Outros afirmam que Crawford retaliou colocando pesos de chumbo no corpo durante uma cena em que Davis tinha que arrastá-la. Foram esses comportamentos orquestrados por Bette, ou apenas sensacionalismo de tabloides? Difícil dizer, mas alimentaram a imagem de Davis como alguém que faria qualquer coisa para levar vantagem. As exigências de Davis não se reservavam apenas às rivalidades. Ela também frequentemente entrava em conflito com diretores, produtores e co-estrelas sobre mudanças no roteiro, preferências de iluminação e ângulos de câmera. Ela insistia na sua visão criativa, o que muitas vezes deixava as pessoas ao seu redor frustradas. Se ousassem questioná-la ou ameaçar seu nome no topo do cartaz, ela lançava seu famoso olhar de desprezo e algumas palavras escolhidas que dizem feriam como ácido. Joan Crawford. Joan Crawford pode ser simplesmente o nome que, para muitos, ressoa mais profundamente com o rótulo de Rainha Má de Hollywood, graças em parte ao polêmico livro de memórias Mommy Dearest, escrito por sua filha adotiva, Christina Crawford. Mas, mesmo antes daquela revelação sensacional, os colegas de Joan tinham histórias sem fim sobre suas supostas manipulações e temperamento frio. Desde seus primeiros dias, Joan Crawford estava determinada a ascender de origens humildes para se tornar a estrela definitiva. Essa ambição a levou a transformar sua aparência, voz e maneirismos, transformando-a, em última análise, em uma das figuras mais cativantes dos anos 1930 e 1940. Mas também alimentou rumores de que ela não mediria esforços para conseguir papéis e ofuscar suas rivais. A infame rivalidade com Bette Davis é praticamente uma lenda de Hollywood. Cada uma declarou que a outra era a verdadeira vilã. No entanto, as acusações mais graves sobre o lado sombrio de Crawford vêm de sua vida privada. Além disso, a sede de relevância de Joan a levou a formar alianças questionáveis com homens poderosos em Hollywood. A história discreta é que ela faria o que fosse necessário para permanecer no auge da fama. Marlene Dietrich. Se você procurar ícone em um antigo dicionário de Hollywood, não se surpreenda se encontrar o rosto de Marlene Dietrich olhando para você. Maçãs do rosto esculpidas, um olhar distante, um smoking masculino ajustado à perfeição. No entanto, apesar de todo o seu charme revolucionário na tela, Dietrich tinha uma reputação fria que sugeria que ela podia ser insensível e absolutamente cruel. Parte disso pode ter origem em sua criação europeia. Ela era conhecida por se considerar mais refinada e mais mundana do que seus colegas. Enquanto filmava com seus colegas de elenco, ela oferecia opiniões sem filtro sobre a técnica, o guarda-roupa ou higiene pessoal deles. Alguns viam isso como franqueza útil. Outros achavam condescendente, um sinal de que ela se considerava superior. Havia também seus inúmeros casos amorosos com homens e mulheres. Os rumores habituais afirmam que ela brincava com os amantes, descartando-os quando não mais inspiravam sua musa. Dietrich também desenvolvia um forte senso de autopreservação. Quando confrontada sobre mudanças no roteiro ou rumores de romances no set,
Ela de refletir ou culpar os membros da produção. Ela não era exatamente conhecida por lealdade se isso significasse manchar sua estrela ou marca pessoal. Considere sua colaboração com Josef von Sternberg. Eles criaram uma magia cinematográfica, mas se separaram em meio a intrigas quando a parceria já não atendia mais suas ambições. A política também desempenhou um papel nas supostas crueldades de Dietrich. Ela era notoriamente antinazista, chegando a renunciar à sua cidadania alemã. Essa postura era admirável, mas também significava que ela atacava ferozmente qualquer pessoa que considerasse simpática ao Reich, colocando-as na lista negra do seu círculo. Hedda Hopper. A maioria das pessoas lembra-se de Hedda Hopper principalmente como uma temível colunista de fofocas, a mulher que podia fazer ou destruir uma estrela com uma única frase impressa. Mas antes de empunhar sua caneta venenosa, Hopper foi atriz em filmes mudos e os primeiros falados. Embora sua carreira no cinema tenha sido modesta, foi precisamente aí que surgiram os rumores sobre sua maldade e natureza manipuladora. Hopper era conhecida por irritar colegas com sua sede de atenção. Ela tinha um talento para se aproximar de pessoas poderosas enquanto deixava de lado co-estrelas menos influentes. A transformação dela em uma colunista de fofocas foi uma extensão natural disso. Uma vez que ela tinha uma coluna, usava-a como uma arma, atacando ou promovendo carreiras dependendo de vendetas pessoais ou favoritismo. Alguns chamavam isso de negócio de vendeta. Outros diziam que ela estava simplesmente revelando a verdade. Para muitos insiders de Hollywood, no entanto, Hedda era a personificação da traição em um chapéu de aba larga. Suas rivalidades tornaram-se lendárias, especialmente sua guerra contínua com a colega imperatriz do fofoca, Luella Parsons. Mas as verdadeiras vítimas eram as estrelas que ela alvo. Se você ofendesse Hopper, talvez recusando-se a dar-lhe uma exclusiva ou esnobando-a socialmente, ela te rotulava de simpatizante comunista ou inventava um boato sobre sua vida pessoal que poderia arruinar você da noite para o dia. Em uma era em que a lista negra de Hollywood era dolorosamente real, isso não era uma ameaça pequena. Louise Brooks. Uma sirene da era do cinema mudo com aquele inconfundível corte bob preto, Louise Brooks personificava um magnetismo bruto que ainda fascina os cinéfilos hoje. No entanto, fale com pessoas que tentaram gerenciá-la ou trabalhar ao seu lado. E a palavra difícil é mencionada mais de uma vez. Seu desdém pelas regras de Hollywood, junto com uma veia rebelde enorme, a tornaram um pesadelo aos olhos de alguns produtores e co-estrelas. Brooks era notoriamente desdenhosa do sistema de estúdios. Ela supostamente recusava papéis por puro contrarianismo, rejeitando grandes oportunidades se sentisse que o roteiro ou o pagamento eram insultantes. Sua franqueza podia ser mordaz. Ela não tinha escrúpulos em atacar verbalmente diretores que não atendiam aos seus padrões, ou em criticar outras atrizes que considerava de talento inferior. Adicione a isso a disposição dela para desaparecer do set por dias sem explicação, e você pode ver por que os estúdios a achavam exasperante. Atrás das câmeras, ela se divertia em festas barulhentas até tarde da noite, ganhando a fama de espírito livre numa época em que estrelas de cinema ainda eram esperadas a manter uma aura de mistério saudável. A discrepância entre sua extravagância pessoal e os códigos conservadores do estúdio causou problemas. E Brooks nunca tentou esconder seu desdém pela hipocrisia de tudo isso. Nos anos posteriores, ela se tornou uma crítica perspicaz e escritora de cinema, escrevendo comentários mordazes sobre a indústria que a rejeitou. Esse fogo intelectual é exatamente o que os fãs adoram nela. Mas também é o que os colegas achavam ameaçador. Lupe Vélez. Apelidada de Mexican Spitfire, Lupe Vélez era um dínamo cômico na tela. Ela trouxe um nível de vivacidade e tempo cômico que iluminou a Era de Ouro. No entanto, sua reputação fora das telas era um turbilhão de ciúmes, impulsividade e o que alguns poderiam chamar de crueldade. Vélez era conhecida por seu pavio curto. Ela podia explodir num instante, soltando pragas em espanhol que deixavam todos por perto abalados. Há a história, possivelmente apócrifa, de ela ter jogado um prato de enchiladas na cara de um amante durante uma discussão acalorada. Verdadeira ou exagerada, essas histórias destacam a paixão selvagem pela qual ela se tornou famosa. Alguns em Hollywood achavam seu temperamento emocionante, mas outros temiam qualquer confronto com ela. Romanticamente, Vélez foi ligada a Gary Cooper e Johnny Weissmuller, entre outros. Dizem que ela perseguia os amantes, espionava-os e até os ameaçava fisicamente se suspeitasse de infidelidade. Não era incomum ela brandir uma faca e jurar vingança. Previsivelmente, esses relacionamentos tendiam a terminar de forma explosiva, em meio a um turbilhão de drama que acabava nos tabloides. Infelizmente, sua vida pessoal terminou em tragédia.
Ela morreu por suicídio em 1944. Enquanto muitos relatos se concentram em seu desgosto e nas lutas de saúde mental que antecederam aquela noite fatídica, outros permanecem fixados na persona volátil que ofuscou seu brilho cômico. Jean Harlow. Apelidada de Bombshell loira, Jean Harlow foi uma das estrelas mais luminosas dos anos 1930. Ela personificava o apelo sexual na era pré-código, escandalizando censores e encantando o público. Mas por trás daquele sorriso vivaz, dizia-se que havia um lado manipulador que ia mais fundo do que suas mechas tingidas de platina. A ascensão meteórica de Harlow, alguns insistiam, foi impulsionada por sua disposição de se aproximar de figuras poderosas no sistema dos estúdios. Pessoas de dentro sussurravam que ela usava seu charme e, ocasionalmente, métodos mais íntimos para garantir melhores papéis. Ela também tinha a reputação de rir ou ignorar o bem-estar dos outros se eles atrapalhassem suas ambições. Seu casamento com o produtor da MGM, Paul Byrne, terminou misteriosamente quando Byrne morreu em circunstâncias questionáveis. A causa oficial foi suicídio, mas rumores sugeriam assassinato ou um encobrimento orquestrado por solucionadores do estúdio. Alguns boatos acusaram Harlow de ter um papel em sua morte. Era verdade ou um rumor sensacionalista? Difícil de dizer. O escândalo abalou Hollywood, mas o estúdio rapidamente abafou qualquer especulação que pudesse manchar sua imagem de cabelos dourados. À medida que sua fama crescia, também aumentavam as especulações sobre seus relacionamentos destrutivos. Colegas de elenco ocasionalmente a achavam maldosa e competitiva, embora nunca tão abertamente agressiva quanto, digamos, uma Bette Davis ou Joan Crawford. Greta Garbo. Na era do cinema mudo e nos primeiros filmes falados, Greta Garbo definiu o padrão para o fascínio misterioso. A esfinge sueca, como a chamavam, uma presença de outro mundo que capturava a atenção através da sutileza. Mas aquela aura de mistério não era apenas para exibição. Fora das telas, o recluso de Garbo beirava o altivo, fazendo muitos se perguntarem se ela era simplesmente egocêntrica demais ou absolutamente cruel com aqueles à sua volta. Ela evitava entrevistas, festas após as filmagens, golpes de publicidade ou qualquer interação com fãs. Alguns desculparam como introversão, outros viram como arrogância. Diretores e colegas de elenco falavam de seu jeito todo profissional no set, sem conversas casuais, sem vínculos. Ela chegava, entregava suas falas ou expressões silenciosas com perfeição e depois desaparecia em seu mundo particular, que mesmo amigos próximos achavam difícil de penetrar. Às vezes, a indiferença de Garbo poderia se transformar em frieza percebida. Ela ocasionalmente se recusava a fazer novas tomadas, especialmente se acreditasse que já tinha acertado a interpretação. Co-estrelas que tiveram dificuldades com uma cena não encontraram simpatia dela. E se o estúdio tentasse pressioná-la por mais publicidade ou aparições, ela se fechava ou ameaçava desistir. Isso não era uma ameaça pequena, dado o quanto seus filmes arrecadavam. Mais de uma vez, dizia o rumor, ela usou essa influência como arma para manter sua fortaleza de solidão. Os fãs frequentemente romantizam seu isolamento como uma peculiaridade artística. De fato, a lendária frase de Garbo, "Quero ficar sozinha", apenas aumentou seu mistério. Veronica Lake. Conhecida pelo penteado característico que ocultava parcialmente um olho, Veronica Lake teve um momento de estrelato meteórico no início dos anos 1940. Sua estatura pequena, voz sedutora e timing cômico em filmes como Sullivan's Travels a tornaram a queridinha de Hollywood. Mas por trás daquela suave onda de cabelo, havia supostamente uma atriz que não tinha medo de queimar pontes se isso servisse a seus interesses. Os co-estrelas de Lake frequentemente reclamavam do seu comportamento distante e às vezes francamente desagradável no set. Ela era rápida em culpar os outros se uma cena não saía bem. Dizia-se que ela atacava os técnicos de iluminação e o pessoal do guarda-roupa por não a fazerem parecer exatamente certa. Diretores como Andre de Toth a consideravam tanto brilhante quanto insuportável, relatando discussões que terminavam com Lake se retirando enfurecida ou lançando insultos. Sua vida pessoal era igualmente tempestuosa. Por volta dos 25 anos, Lake já tinha passado por vários casamentos. Ela frequentemente estava quebrada, apesar de uma carreira em ascensão. Alguns atribuíram a culpa à sua atitude beligerante. Sempre que se via em conflito com o estúdio, ela sabotava sua própria posição, levando a menos papéis e salários menores. Eventualmente, ela afundou na dependência do álcool, alimentando uma personalidade ainda mais desagradável que acabou definitivamente com seu brilho de estrela. Enquanto reavaliações modernas às vezes pintam Lake como uma pessoa que sofria de problemas de saúde mental em uma época em que não havia o suporte adequado, os relatos contemporâneos, em sua maioria, a retratavam como uma atriz de língua afiada que se recusava a ser amável. Zessa Gabor. As irmãs Gabor. Zassa.
Zessa, Eva e Magda enchiam os tabloides com seus estilos de vida glamurosos e opiniões extravagantes. Zessa, porém, era a mais chamativa de todas, conhecida mais por sua personalidade extravagante e romances em busca de riqueza do que por seus papéis modestos no cinema. De fora, pode parecer uma extravagância cômica, mas de funcionários e associados que a viam em privado, surgiam histórias de uma mulher que acreditava ser realeza e agia de acordo. Zessa tinha uma tendência para insultar funcionários de serviço de maneiras que faziam, até os que assistiam, estremecer. Ela foi alvo de processos judiciais em várias ocasiões, notoriamente por ter dado um tapa em um policial de Beverly Hills, um incidente que alimentou comentários de que ela se considerava acima da lei. Muitos viam sua constante menção de nomes famosos, exibição de joias e sotaque pomposo como uma rotina cômica, mas por trás dessa fachada cômica, havia uma veia maldosa. Casamentos, ela acumulou 9, eram frequentemente rumores de serem por ganho financeiro ou social. Ela não tinha escrúpulos em rebaixar publicamente seus cônjuges, e seus divórcios regularmente se tornavam ferozes. Para completar, circulavam histórias de que ela dizia coisas cruelmente inenarráveis sobre a aparência ou finanças das pessoas se elas a desagradavam. Clara Bow. Eles a chamavam de It Girl, um símbolo da era das flappers despreocupadas. A vitalidade de Clara Bow na tela era imparável. Ela praticamente definiu os anos 1920 com seus grandes olhos, cabelo curto e roupas atrevidas. Apesar desse charme, a vida pessoal de Bow estava enredada em escândalos. Acusações de promiscuidade, festas chocantes e instabilidade emocional giravam em torno dela como uma tempestade. Com justiça, Bow veio de um passado difícil marcado pela pobreza e abuso. Embora os insiders de Hollywood nem sempre lhe dessem trégua. Havia rumores de que ela tinha uma casa selvagem, organizando festas regadas a bebidas alcoólicas ilegais onde as roupas eram opcionais. Vários executivos de estúdio achavam sua vida pessoal embaraçosa, especialmente naqueles dias conservadores, então alimentaram a imprensa com histórias de que ela era uma jovem selvagem e ingrata que desrespeitava as normas. Em última análise, Bow se afastou de Hollywood abalado pela imprensa negativa e por suas próprias lutas de saúde mental. Aqui novamente surge a questão: ela era uma estrela má ou uma vítima de um sistema implacável? Seja qual for o lado que se incline, não há como negar que o personagem de It Girl teve um preço alto e que seu suposto lado sombrio desempenhou um papel em sua retirada dos holofotes. Miriam Hopkins. No panteão das estrelas da Era de Ouro, Miriam Hopkins não recebe tanta atenção da mídia convencional, mas, entre os aficionados por cinema clássico, é notória por suas ferozes rivalidades e comportamento manipulador, especialmente com Bette Davis. Seu confronto em filmes como The Old Maid e Old Acquaintance produziu uma tensão lendária, com rumores de que cada atriz tentava superar, sabotar ou humilhar a outra a cada oportunidade. Hopkins vinha de um histórico teatral trazendo consigo uma certa aura de diva de palco. Nos sets de filmagem, isso se manifestava como demandas por refilmagens se ela se sentisse ofuscada, frequentes batalhas por penteados e figurinos, e uma insistência em reescrever falas para se destacar. Davis achava-a insuportável. Ela descreveu Hopkins como a atriz mais completamente horrível de Hollywood, ou assim conta a história, embora cada lado possa ter exagerado nas palavras exatas. Quando Davis ofuscou ela na edição final de Velhas Amizades, isso gerou uma das mais infames discussões em voz alta no set de Hollywood. A imprensa exagerou, mas os insiders acreditavam que era só a ponta do iceberg. A carreira de Hopkins eventualmente declinou, ofuscada por estrelas maiores com menos drama envolvido. Mas para aqueles que a encontraram no auge, a memória de suas manobras astutas e brigas intensas os levou a rotulá-la como a encarnação do mal, ou, no mínimo, uma estrela que você não queria enfrentar. Paulette Goddard. Quando Paulette Goddard chegou a Hollywood, veio como uma socialite rica e uma aspirante à atriz. Ela logo chamou a atenção de Charlie Chaplin, forjando um relacionamento que era parte romance, parte aliança profissional. Ela estrelou em Tempos Modernos e O Grande Ditador, 2 clássicos de Chaplin. Mas ofuscando seus talentos cômicos estavam indícios de maquinações nos bastidores, especialmente envolvendo Chaplin e a política dos estúdios. Rumores sugeriam que ela entrou em projetos via influência de Chaplin, efetivamente deixando outras atrizes de lado. Para ser justo, nepotismo ou favoritismo era uma prática comum, mas ainda incomodava seus contemporâneos. Um rumor constante era que ela insinuava a possibilidade de casamento com Chaplin para manter as vantagens da relação, apenas para deixá-lo em dúvida como uma tática de controle.
Verdade ou não, a história capturou como muitos a percebiam. Uma manipuladora astuta em uma cidade repleta de oportunistas. Eventualmente, à medida que Chaplin enfrentava controvérsias pessoais e políticas, Goddard se distanciou, mudando para um novo capítulo na Europa. Ela permaneceu ao lado dele por lealdade? Alguns dizem que não, chamando sua partida de oportunista. De qualquer forma, ela deixou para trás suficientes pontos de interrogação para manter sua reputação em uma zona cinzenta das femmes fatales de Hollywood.